Muito boa noite a todos vocês que acompanham a Connect TV Algarve e que ficam sempre acompanhando todas as informações da Associação de Futebol do Algarve. Estamos começando mais um A Falar de Bola, esse programa feito através desta parceria e que a cada novo episódio traz um tema que será abordado. E o tema de hoje nós vamos falar de certificação. E escalando o meu elenco aqui de estrelas, eu começo lá na ponta direita com o Ricardo Reis, que é coordenador técnico do Clube de Futebol Os Armacenenses, que é novo no processo. Seja muito bem-vindo. Sim, muito obrigado a todos pelo convite. É sempre bom vir cá à Connect TV e falarmos um bocadinho sobre aqui a certificação do futebol feminino. É a primeira vez que nós concorremos à certificação feminina e conseguimos logo com 3 estrelas e estamos muito contentes por isso. Muito bem. E mais jogando aqui na minha zaga, no centro do campo, aqui o Nuno Silva, que é presidente do Quarteira Futebol Clube, que também é novo nesse processo do futsal. Seja muito bem-vindo e já fala um pouquinho a respeito. Olá, boa noite. Antes de mais agradecer o convite, tal como o Ricardo fez. É sempre importante para nós estar aqui na Connect TV, poder falar um pouco mais sobre o nosso clube e neste caso sobre a certificação. Também fomos novos neste processo. Também conseguimos não as 3 estrelas, mas 2 estrelas, que era o principal objetivo do clube, foi alcançado. Só para quem está em casa, né? A certificação das entidades formadoras, no caso da AFA, voltou a crescer e trabalha com 52 clubes. Então, esse processo de certificação tem sido cada vez mais valorizado e buscado pelos clubes. E é nessa ótica que eu quero perguntar para vocês, né? O que fez? Porque fazer uma certificação não é fácil. Tem muita burocracia, tem muita documentação, tem muitas etapas a serem vencidas. E eu entendo o clube que, de repente, relute em buscar esse tipo de certificação, porque a maior parte dos clubes, a grande maioria, os seus dirigentes são pro bono, eles não são profissionais, têm as suas vidas particulares, têm as suas profissões, suas famílias, e ainda ter que arrumar tempo para organizar toda uma documentação para certificação não é fácil. Então, o que moveu os armacenenses a buscar essa certificação? Sim, no nosso clube, e eu quando cheguei ao clube há 3 anos como diretor técnico, o presidente fez-me logo um desafio de conseguirmos a certificação do futebol masculino. Começamos por aí, entretanto as nossas meninas começaram a aparecer cada vez mais, começamos já há 3 anos atrás com um grupo de 12 meninas, temos atualmente 50. E depois, começou com 2? Com 12. 12. Atualmente 50. Temos 50. Começamos com uma equipa mista, depois, ou seja, há 4 anos atrás, começamos com 3 meninas a participar em equipas mistas. Depois fomos para, no ano seguinte, já com uma equipa exclusivamente feminina. As coisas começaram a crescer e temos atualmente 3 equipas exclusivamente femininas. E dando continuidade àquilo que era o processo de certificação masculino, também decidimos apostar na certificação no futebol feminino. Mas, respondendo à tua pergunta, Eudes, aqui a questão foi o seguinte: eu quando chego ao clube quisemos trazer alguma qualidade do processo de ensino, ou seja, trazer padrões, metodologias de treino, e a certificação ajuda-nos também um bocadinho por aí. Ou seja, nós criarmos uma documentação, criarmos um conjunto de regras e normas e que todos no clube conseguíssemos seguir ano após ano e que nos trouxesse qualidade. Depois das coisas estarem mais ou menos enraizadas, fecha o futebol masculino e o futebol feminino foi bem mais simples, porque foi só dar continuidade, só que para as meninas. Depois que aprende o caminho das pedras, fica verdade. Um pouquinho mais simples, né? Ô Nuno, essa padronização, essa documentação e quase tem também um processo de cadastro, de história, de preservação da própria história, porque tudo tem que seguir determinados parâmetros que no final das contas ficam como registros no futuro. Isso em algum momento dentro do clube causou, tipo, puxa, mas é muito trabalho ou não? Desde sempre vocês entenderam que o caminho da certificação é o caminho do futuro, da organização e da melhoria do desporto? Deu algum trabalho, não vamos dizer que não, acho que estaria a mentir se não tivesse dado trabalho, mas é um trabalho que foi feito com muito gosto, foi com muita dedicação que todos se empenharam no processo de certificação.
Sempre foi desde o clube é recente, tem 6 anos, mas sempre foi um dos nossos objetivos foi termos certificação. Mas para fazer a certificação teríamos primeiro que ter formação. Nós conseguimos criar os escalões de formação, ao contrário dos amarcenenses. Nós começamos mesmo o processo este ano, foi do zero. Não sabia nada, tive que me inteirar junto de pessoas e de clubes que já tinham passado pelo processo, para me facilitar também um pouco o que é que era pretendido, o que é que tinha que fazer. Mas ajuda bastante. Era algo que o clube já tinha pensado fazer, porque tem muitos documentos que são muito importantes para a identidade do clube. E isto também acabou por agilizar o processo dos documentos que eu tinha que fazer, porque tivemos que criar um documento onde está tudo englobado, e isso facilitou. Deu trabalho, mas agora o trabalho foi honrado, né? Foi recompensado, exatamente. Obrigado, Ricardo. Foi recompensado com a certificação das 2 estrelas. Esse processo, a gente sabe que além de burocrático e trabalhoso, e a gente pensa muito em papel e pensa só nisso muitas vezes como uma coisa puramente organizacional. Mas quando esse organizacional passa por segurança, por saúde dos atletas, por procedimentos de treinamento, padrões e uma série de coisas, vocês já percebem ou já perceberam reflexos diretos no desempenho desportivo? Porque, no fundo, para a malta, para o adepto, ele quer saber assim, ganhamos um título ou melhoramos na competição, e é normal, cada um tem que ter a sua preocupação. Mas vocês já percebem que, de alguma maneira, essa certificação começa a apresentar resultados reais desportivos ou ainda não? Sim, lá no Armacense nós notamos diferença. Nós notamos diferença até pelo facto da forma como eu consigo controlar e pressionar de alguma forma os treinadores a trabalharem para um objetivo. Neste sentido, continuo a acreditar que a certificação é muito importante. Porquê? Porque nós conseguimos construir um conjunto de ferramentas e que nos vão ser válidas durante todo o ano. Já por não falar também que não só a nível do processo de treino, mas também daquilo que temos de fazer para aproximar as pessoas do clube, com a escola, as situações todas que nos obrigam, faz-nos pensar as coisas de uma forma diferente. Ou seja, a certificação vem-nos avaliar aquilo que é o nosso trabalho e vem-nos pôr mete-nos em cima da pedra, digamos assim, na chapa quente. Acho que você tocou num ponto que é interessante. Não é só resultado desportivo, não é só cumprir obrigações, mas de alguma maneira é um modo de ser avaliado por dados, por, vamos dizer, um sistema propício para isso. Ou seja, não passar, não conseguir uma nova certificação, não conseguir aprimorar uma certificação, pode ser uma luz, na verdade, para um melhor planejamento, para uma melhor organização para os próximos anos. É isso? Sim, no nosso caso, respondendo ainda à pergunta que fez ao Ricardo, nós como fizemos agora tudo do zero e é o 2º ano de formação, nós ainda não conseguimos achar resultados práticos no que acabamos de fazer, a não ser o valorizamento dos pais, principalmente. Os pais, o facto de a gente entregar os documentos aos pais tornou o projeto mais sério. Os pais conseguem ver mais seriedade em nós, já viam, mas acabam por ver mais seriedade na nossa entrega e no que nós fazemos com os meninos. Lá está, o controlar o que é feito em termos de treinadores e em termos de processo do que se quer desde o início até aos séniores, neste caso, que é o nosso caso, é sempre valorizado. E não vamos mentir, um dos nossos objetivos, que acabou por ser concluído, mas não era para ser concluído tão cedo, foi o facto de termos sido campeões em séniores, e para poder disputar o nacional teríamos de ter a certificação de 2 estrelas, é obrigatório pela Federação Portuguesa de Futebol, e aqui acabou por dar esse fruto. Neste caso estamos agora a disputar a Taça Nacional,
Falta 2 jornadas e temos todas as hipóteses de podermos ir ao Nacional. Uma coisa que também tem que ser abordada, às vezes a gente fala muito nesse trabalho voluntário, nessa dedicação afetiva mesmo, né? Porque isso vale desde o atleta. O atleta ele se diverte, mas não é só diversão. Tem todo, né, vamos dizer, um trabalho envolvido, um comprometimento envolvido, passa por comissão técnica e chega na direção. Então a gente fala muito de amor ao clube, né, desse gostar, mas o que a gente percebe cada vez mais é uma busca do profissionalismo, mesmo que não seja, vamos dizer, para a vida profissional, mesmo que o objetivo não seja viver daquilo, ganhar dinheiro com aquilo, e a maior parte dos clubes não é assim mesmo, mas o de ter a abordagem profissional, ter esse respeito dos pais, da comunidade, da Câmara, da junta de freguesia, ou seja, não, aquele clube ali, ele se dedica, ele faz o que todos fazem, mas além disso ele busca melhorar, ele busca se profissionalizar. Para o futuro, o que vocês imaginam que a contínua busca dessa profissionalização pode trazer de benefício direto para o seu clube? Sim, eu acho que vai trazer benefícios, até para mais porque grande parte dos clubes, como tu disseste, já estão certificados, ou seja, os treinadores já acabam por saber como fazer e é quase uma obrigação do treinador ter que cumprir com o processo de certificação. Isso torna-nos mais fácil a nós, enquanto coordenadores, enquanto diretores, Porquê? Porque já vêm habituados, já vêm com esses hábitos e acaba por ser mais fácil. Ao princípio foi bem mais difícil, porque tem que haver uma sensibilidade, não são profissionais, nós vamos pedindo a documentação que esteja atualizada, os planos de treino, aquelas coisinhas todas, e por vezes sentimos que por motivos profissionais não conseguem, por esta ou por outra razão, e nós temos que ter alguma sensibilidade. Importante é o quê? Não desistir, continuar a trabalhar, porque lá está, eles depois vão, e também tentando arranjar algumas ferramentas para que esse trabalho seja mais rápido. Dossiês de treinador, programas de treino conjuntos, partilha de treinos uns treinadores com os outros, para quê? Para agilizar e tornar este processo mais simples. O que eu acredito é que no futuro isto já vai ser cada vez uma situação normal, uma situação recorrente, já não nos vai trazer tanto constrangimento, sim, tanto ruído para o nosso trabalho e que vai ser mais fácil, porque chegamos a um clube e o clube está organizado, tem uma metodologia, tem uma linha orientadora, tem um documento orientador e para quem chega é mais fácil. Ou seja, enquanto eu lá estiver, é isso que eu vou defender, que quem chega ao clube siga aquela linha orientadora, tem sempre a sua autonomia, mas pelo menos tem alguma ferramenta para se agarrar, não chega do zero. Você, essa tua visão para o futuro, mesmo caminho? Sim, exatamente. É o que o Ricardo acabou de dizer. Ter linhas orientadoras é meio caminho andado para o sucesso. E qualquer treinador ou qualquer coordenador técnico que chega a um clube e tenha o processo de certificação já em andamento, tem o trabalho muito mais facilitado do que chegar lá e não haver nada, né? Vai ter muito mais trabalho, vai ter que ser ele a criar, desde que queira levar o barco, sim, a bom porto, não é? Vai ter que ele fazer as coisas. E neste caso, chegando lá com o clube já com o processo de certificação, basta só se orientar, guiar-se pelo que é pedido pelo clube e tem meio caminho andado feito. Da parte da AFA, eu vejo uma busca e um incentivo permanente que os clubes se organizem, façam essas certificações, mantenham os padrões como devem ser. Como é que foi essa relação de vocês com a equipa da AFA para passar por cada obstáculo, para entender cada novo documento, sendo os dois novos, né? São duas novas certificações. Como é que foi esse processo para vocês? Se vocês se sentiram acolhidos e devidamente orientados pela AFA? Críticas, sugestões, vale esse tipo de informação. Lá está, aqui o Armacense, como já vínhamos do processo de certificação masculina, já conhecíamos a forma deles trabalhar, já tínhamos tido reuniões técnicas, foi tudo mais simples. Mas nada a dizer, sempre muito prestáveis no auxílio, sensíveis, também é uma palavra importante, porque por vezes falham algumas coisas e eles mostraram sempre sensibilidade para as resolver, e acreditamos, pelo menos eu acredito, que este trabalho de equipa junto com a associação é o caminho.
é o caminho. Nós, ao sermos certificados, temos mais padrão de qualidade, garantimos mais qualidade, as equipas vão ser melhores, mais competitivas, com mais qualidade, e depois o Algarve ganha com isso, como é óbvio, e a Associação de Futebol do Algarve ganha de uma forma proporcional. É isso. A relação do clube com a AFA. Tal como o Ricardo disse, mas eu fui ao contrário, eu fui tudo novo, tudo do zero. Tive um acompanhamento do Emanuel, não é do Emanuel, desculpa, do João Rosa. Do Emanuel também no início, antes de entrar no processo de certificação, tirei umas dúvidas com o Emanuel, que depois disse-me que ia ser o João Rosa o responsável, e a partir do momento que eu comecei a contactar com o João, foi tudo muito fácil. Inclusivamente pedi-lhe várias vezes desculpa pelo chato que eu estava a ser, e ele na brincadeira até agradecia, dizia que era assim que gostava que muitos clubes fossem, porque se calhar tornava tudo mais simples e mais fácil para que tudo fosse bem encaminhado. O João foi incansável, chateei-lhe várias vezes durante o dia, durante a noite. Houve dias em que fiquei a trabalhar no processo até 3, 4, 5 da manhã, e não é essa hora o João não me respondia, mas eu deixava lá as minhas mensagens e no dia a seguir, assim que ele podia, ele respondia-me, e torna-se sempre mais fácil quando temos alguém a orientar-nos, porque nós partimos do zero. Foi tudo novidade para mim, foi busca na internet, foi busca no João, foi a AFA sempre disponível, e muitas das vezes era ele que ligava-me a perguntar se eu tinha dúvidas, se eu precisava de ajuda. Foi impecável, 5 estrelas. Acho que para além da proatividade e desse carinho mesmo, desse acolhimento, né, do João Rosa e da equipa toda que participa, acho que tem também uma questão de inteligência organizacional. Porque se você orienta bem e a documentação vem com o mínimo de falhas possível, é menos trabalho também, é menos. Dá muito mais trabalho refazer. Eu falo assim, a história do retrabalho, né? Não pode ter retrabalho, porque retrabalho é sinônimo de incompetência. Então, quanto menos retrabalho tiver, mais competente foi o sistema. Então, parabéns à equipa. E fico devendo um café para vocês, viu? Para quem... Nós vamos pagar um café para vocês. Não que vocês tenham pedido, mas acho que é, no mínimo, o que a gente pode fazer por essa dedicação. E a gente sempre... Eu tenho diversas relações diretas e indiretas com as pessoas da AFA, o setor de comunicação, os dirigentes, a diretoria, a equipa técnica, e é impressionante como eles estão sempre muito dispostos e sorrindo. Pode estar... Eu já vi assim, situações de muita tensão, um evento importante ou uma grande final, e está todo mundo sempre num bom astral. Isso normalmente é reflexo dos líderes. Então, parabéns aos líderes da AFA. Por essa razão que eles conseguiram tantos clubes certificados. Exatamente. Muitos clubes certificados, o número de atletas aumenta a cada ano, os atletas associados, né, filiados à AFA. Acho que é fruto de um trabalho que... Nos últimos anos tem havido uma grande aproximação da AFA com os clubes, e isso tem-se notado e demonstra os resultados. E no fundo, isso... essa aproximação da associação com o clube dá força, dá fôlego, dá ânimo para o clube também se aproximar cada vez mais da comunidade, porque eu já falei isso várias vezes em diversos programas aqui. O trabalho que os clubes fazem é para muito além do lado desportivo. Nós estamos falando aqui de união de comunidades, de aproximação de famílias, os eventos, para além do campo, né? Os eventos que são organizados paralelamente, as viagens, o acompanhamento para ir ver um jogo ou outro, as festas. Então tem muita coisa que eu acho muito valoroso o trabalho de vocês, que são dirigentes responsáveis pelos clubes. De verdade, muitos parabéns aí. Acho que um pouco da força do desporto do Algarve, ou muito da força do desporto do Algarve, vem da dedicação desses dirigentes de clube, que nem sempre tem voz, né, aparecem. É natural que o foco fique mais no atleta, ok, mas a gente tem que valorizar isso sim. E a grande maioria é tudo por carolice. Anda tudo por carolice, não anda por dinheiros nem... Muito pelo contrário, tem muita gente que põe dinheiro do bolso. Faltou alguma coisinha ali... Quantas vezes vocês já talvez fizeram isso e viram outros dirigentes fazendo? Faz parte, né, desse momento e dessa participação. Senhores, a gente já vai quase aqui para a parte final do programa. Eu queria
encerrado esse tema da certificação, ou pelo menos dito muito sobre isso, queria que vocês falassem um pouco o que vocês esperam para o futuro do desporto no Algarve, não só dos seus clubes. A gente tem visto uma participação cada vez maior de jovens, apesar da grande concorrência, né? Quando nós éramos jovens, a gente tinha uma televisão com 4, 5 canais e a rua, o jogar bola, tal. Hoje em dia os clubes concorrem com diversas telas, com muita facilidade de acesso à comunicação, à tecnologia, tá? É muito mais difícil. E mesmo assim o trabalho vem sendo feito. O que vocês esperam para o futuro do desporto para breve no Algarve? Da minha parte, o que eu acho é que este profissionalizar dos jovens e do desporto em geral corre aqui alguns riscos e nós temos que saber que riscos corremos. E é importante saber diferenciar as coisas. Ou seja, não trazer o profissionalismo sobre a necessidade imperiosa de ganhar, mas sim pelo processo. Pronto, acho que isso é uma das coisas que nós temos vindo a melhorar. Vê-se que os pais já entendem e vão tentando, e nós temos um trabalho difícil com os pais no sentido de prepará-los também para isso, para a formação e não só para a competição. Ainda existe um longo caminho a percorrer, porque lá está, estamos melhores, estamos mais dedicados a nível do processo de treino. Isso traz-nos mais vitórias, mas não podemos deixar-nos levar só pelas vitórias. Acho que é um caminho perigoso, mas que é fruto da forma como nós trabalhamos. E acho que é só isso que eu penso, que é, estamos no bom caminho, vai-nos trazer muito mais vitórias do que derrotas, mas é importante termos os pés bem assentos, que o mais importante nestas idades não é o ganhar, é o formar. Isso é importante. É um pouco o que o Ricardo diz. Nós lá, nós ainda só temos 3 escalões e são os mais pequenininhos, ou seja, eles não entram em competição oficial. E eu acho que isso ainda nos está a bafejar de sorte. Os pais ainda não ficam enlouquecidos. Sim, ainda. Exatamente. O que a gente participa mais é encontros entre petizes e traquinas. Foi o assunto que a gente já debateu aqui uma vez. E aí acho que os pais conseguem ser mais controlados, porque não há a competição, por assim dizer. Temos já na parte dos benjamins, mas também é um campeonato sem classificação e os pais conseguem minimamente entender. Penso que as maiores dificuldades vão ser quando a gente tiver escalões com competição a sério. Aí será um trabalho mais perigoso de lidar, mas partindo já com este princípio da certificação, em que está-se a criar valores e está-se a criar regras, por assim dizer, acho que já é um processo que vai ser encaminhado pela trilha que nós queremos. E aí poderá ser um processo mais fácil. O que é que a gente espera? Pois era aquilo que tu estavas a dizer. Lidar contra telemóveis, contra Playstations, contra tudo e mais alguma coisa, não é fácil. Não é nada fácil. Eu lidando com os escalões mais pequeninos, que é o que eu acabei de dizer, nota-se perfeitamente que falta muita coordenação. Os miúdos hoje em dia não têm muita coordenação. Eu costumo brincar com eles a dizer que se a gente fosse subir uma árvore, se calhar ninguém subia. E na nossa idade, que a gente não deve ter uma idade muito diferente, na nossa altura, a árvore era para subir. Exatamente. A árvore era para subir, era para brincar, era para tudo e mais alguma coisa. Raro era o dia que a gente chegava à casa limpos. Hoje em dia, raro, já não é tão raro. Acho que felizmente estamos a conseguir mudar. Os clubes estão a ter um papel muito importante fundamental, nisso. Sim. E acho que estamos a conseguir devagarinho, estamos a conseguir mudar mentalidades que se estava a tornar um pouco perigoso, que era mais difícil encontrar miúdos na rua do que hoje em dia. Hoje em dia já se vai vendo qualquer coisa. E acho que aí também tem um papel muito grande as autarquias, criar campos, criar espaços para os miúdos brincarem na rua. E felizmente está-se a tentar mudar com a ajuda de todos. E o futsal, neste caso, o futebol, no caso dos amarcenenses, acho que tem um papel fundamental nisto tudo. Perfeito. E não é só criar, a gente fala das autarquias, é evidente que o criar é importante, mas o manter. Há muitos espaços que existem e que nem sempre estão nas condições mais adequadas. E para um brasileiro que morava a minha cidade natal tem 1 milhão de habitantes. A Grande São Paulo são 18 milhões. Eu morava lá. E eu venho para cá e a minha percepção da segurança e do quão bom é
poder meu filho ir para a escola a pé, sozinho, e eu deixar ele ir para a quadra, tal coisa que no Brasil cada vez está mais raro. Então esta minha percepção me deixa muito feliz e acho que para os algarvios isso é muito comum, né? Faz parte da vida de vocês. Mas valorizar até o que faz parte, o que é comum, e deixar essa garotada ir para a rua, não é só participar do dia do clube, não. Ele treina 2 vezes por semana, deixa ele se sujar para a rua os outros dias todos, deixa ele rasgar a roupa, né? Chegar com o joelhinho rasgado ali na roupa. Acho que essa parte da infância protege a sanidade mental, que se fala muito da juventude hoje, tira um pouco da frente dos ecrãs e prepara uma sociedade muito mais desenvolvida, muito mais saudável, muito mais com essas noções de comunidade, de pertencimento daquele local. Os clubes são absolutamente fundamentais. Fica o nosso agradecimento aqui como sociedade aos clubes de maneira geral, não só os 2 representados aqui, mas a todos os clubes associados, filiados ou não à AFA, a todos os clubes que fazem dessa transição da infância para a juventude ali um momento de se soltar, de brincar, de se divertir, de jogar a bola, de se frustrar quando perde, de ficar feliz quando ganha. É o treinamento até dos sentimentos, porque a vida não é feita só de vitórias, a vida, né? A gente tem que às vezes se frustrar e se resignar e seguir em frente. E o desporto talvez seja a melhor faculdade que pode ter para um miúdo nesse sentido. Senhores, mais alguma coisa? Eu quero agradecer, vou passar a palavra para as considerações finais. Ricardo, muito obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e volte mais vezes, não só no A Falar de Bola, mas nos outros programas da Connect TV Algarve. Da nossa parte e da minha parte em particular, quero agradecer ao Eudes pelo convite. Acho que, como disse anteriormente, estes momentos de partilha são muito importantes até para os clubes que ainda não têm o processo de certificação, para perceberem que não é uma coisa assim tão difícil, que existe o canal da associação, neste momento, através do João Rosa, que nos ajuda a facilitar o nosso trabalho e que não é assim tão difícil e que traz frutos. Pronto, essencialmente é isso, é uma partilha aqui junto de todos aqueles que nos estão a ouvir, que devem, porque vai trazer qualidade, vai trazer facilidade e vai-lhes permitir um método mais orientado, mais ligado entre todos. Muito bem. Nuno Silva, muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à Connect TV Algarve. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer voltar a esta casa, ter um pouco de conversa sobre aquilo que a gente gosta. É feito com prazer. E é o que o Ricardo disse. Estamos sempre disponíveis, sempre que precisarem para alguma coisa, podem contar com o Quarteira Futsal. Muito bem. A vocês de casa, quero mais uma vez agradecer não só a audiência, o acompanhamento, as palavras que as pessoas comentam quando encontram a gente, né? Eu vi lá um amigo participando do A Falar de Bola e acompanha a nossa programação, então muito obrigado. A AFA abriu muitas portas, a Associação de Futebol do Algarve deu uma visibilidade inicial para a Connect TV, que nos ajudou muito a chegar onde estamos nesse momento. Para quem não sabe ainda, já em julho nós estaremos oficialmente na TV a cabo em Portugal inteiro, a primeira operadora que vai receber o nosso sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana será a Mel. No futuro teremos, já estamos em negociação com as demais operadoras também. Oficialmente seremos a primeira TV da história do Algarve, mas isso não é uma conquista pessoal minha, não é uma conquista só da minha equipe, é uma conquista de todos que participaram, ajudaram, deram entrevistas, fizeram críticas, incentivaram, e esse momento é para ser curtido não só por nós, mas por todos vocês algarvios que acompanham, algarvios e outros também, né? Que tem gente do mundo inteiro que acaba assistindo, mas principalmente aos algarvios que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Se quiser, agora é apito final. Um forte abraço. Até mais. Esteja no Brasil, Portugal, Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, não esqueça de ficar ligado em nossas redes sociais.